Pessoal, depois de enfrentar um longo e complicado período de estiagem que durou anos, com uma redução do rebanho e também atingir o menor patamar de suas exportações de carne bovina da história, a pecuária australiana volta a respirar bons ares, com a perspectiva de rápida retomada de suas exportações. Então vamos para lá, ao vivo, direto para Brisbane, lá no estado de Queensland, conversar com o Natanael Carvalho, ele que é colaborador da JBS Global, divisão da Swift Trade lá na Oceania, ele que é administrador e formado em agronegócio pela Exalc USP. É um novo dia para nós aqui no Brasil e uma boa noite para você aí na Austrália, Natanael. Seja bem-vindo novamente ao Giro do Boi, amigão. Bom dia, Mauro. Bom dia aos amigos aí do Brasil. É sempre um prazer aí poder bater um papo com vocês e estamos aí à disposição. Maravilha. Já são o quê? 8 horas da noite aí na Austrália? Exatamente. A gente tem 13 horas de diferença. Já está se preparando para dormir, né, o Natanael? É isso aí. Vamos terminar a semana com esse bate-papo. Bacana, vamos lá. Do ABC Paulista, pessoal, de Ribeirão Pires para o mundo, né? O Natanael já está o quê? 6 anos aí na Austrália, Natanael, é isso? Isso mesmo. Completo 6 anos em setembro. Ah, que legal, que legal. Já se acostumou, é claro. Tem até 2 filhinhas australianas, né? Isso mesmo. Uma de 2 anos e a outra vai fazer 6 meses agora. Que bênção, que bênção. Saúde para todas elas. Mas vamos lá. Obrigado. Desde a sua última participação aqui no Giro, Natanael, a situação, eu me lembro, era muito preocupante, né? Com os impactos da seca, queimada, eu me lembro muito bem. Parece que foi a maior estiagem da história na Austrália, nesse país da Oceania. Isso impactou absurdamente a pecuária no país lá. Atualiza para a gente as informações. Isso ficou no passado, as chuvas foram retomadas, o pecuarista australiano passou a lidar melhor com essa situação. O que anda acontecendo nesse exato momento por aí? Foi isso mesmo. Da última vez que a gente conversou foi janeiro de 2020. A gente chegou até a conversar um pouquinho sobre a Covid, mas naquele momento a gente não tinha não podia nem imaginar o que seria essa pandemia, que ela só adicionou novos desafios para a pecuária australiana, que já vinha sofrendo bastante com as condições climáticas. Não só a estiagem, que foi mais para o sul da Austrália, a seca, mas também no norte, que tivemos muita chuva, enchente, alagamentos, que complicou bastante a situação. Nesse período, nesses 2 anos, o clima foi mais favorável, principalmente na região mais ao sul. As chuvas foram boas, o pasto está verdinho, está bonito, e o rebanho veio crescendo. Teve algumas regiões que ainda sofreram um pouquinho, principalmente com as chuvas fortes e com alagamento, mas no geral o clima foi favorável. Já os desafios que a Covid trouxe, eu acho que não foram diferentes dos enfrentados aí no Brasil. No começo, aquele medo, aquele receio de sair de casa, de trabalhar. Nos frigoríficos, que é um ambiente fechado, refrigerado, onde as pessoas trabalham muito próximas uma das outras, foi complicado. Os frigoríficos tiveram que se adequar a essa nova realidade. E também os problemas de logística, transportes, os portos congestionados. Enfim, foram muitos desafios, mas alguns já foram superados, outros a gente ainda tem que trabalhar um pouquinho, mas tá caminhando bem, e o importante é seguir na batalha, né? Seguir na lida. Que bom que está voltando tudo ao normal, né? Aí, ó, assim como no Brasil, a Austrália também passou por muitos perrengues aí, problemas com Covid, seca. Não é um problema. Aqui no Brasil nós estamos no período de seca agora, sabe, Natanael? Temos aquelas queimadas que muitas vezes são combustões espontâneas,
vocês também têm aí. Sim. Então não é só um problema Uhum. isolado daqui da América do Sul, não. É um problema A Europa agora está enfrentando um problema seríssimo, temperaturas de 50 graus, né? Morrendo até gente. Então são situações que não são isoladas. É por isso que a gente traz esse quadro bacana aqui, ó. Giro pelo mundo, para saber o que anda acontecendo por lá também. O Natanael falando ao vivo para a gente. Agora são 8h07, 8h08 lá na Austrália. E a gente aqui no Brasil, 7h07, 7h08 por aqui. Bom, o confinamento, é claro, foi a salvação da lavoura para a boiada australiana, para o gado australiano, né, o Natanael? Foi muito importante. O confinamento aqui na Austrália ele já vem crescendo há alguns anos, mas não só pelo período de seca, mas também para atender às exigências dos principais parceiros comerciais aqui da Austrália. E, assim, a Austrália ela tem o gado mais caro do mundo, um dos custos de produção também um dos mais elevados, e para a gente conseguir fechar essa conta, o produto ele tem que ter algum diferencial. E esse controle do confinamento, ele acaba entregando um padrão, uma consistência para a gente alcançar esse diferencial e atender esses mercados mais exigentes. Entendi. Hoje aqui na Austrália, nós temos em torno de 1,4 milhão de cabeças confinadas. Tá. O confinamento aí gira em torno de 55% do abate esse ano, e que é maior do que na média dos anos anteriores, que eram 44%. Uma coisa aí que pode talvez mudar um pouquinho esse cenário é essa recente alta dos grãos e os salários aqui na Austrália. Dos outros problemas que nós tivemos aqui é um pouquinho da falta de mão de obra, e os salários também subiram um pouco. Entendi. Então esses dois motivos aí pode mudar um pouquinho esse cenário, mas o confinamento continua sendo muito importante, e eu acredito que continue crescendo. Os valores dos cereais, da comida que a gente usa para o confinamento aí na Austrália também subiram, né? Esses insumos. Subiram, correto. Foi no mundo inteiro, pessoal. Não é só muita coisa importada lá da região da Ucrânia, da Rússia, que está sendo afetada agora no momento. Pararam todas as exportações de lá, complicado. Você sabe que vocês têm exatamente o percentual de animais, de todos os animais abatidos na África do Sul, 55% são oriundos de confinamento. Nos Estados Unidos, esse número sobe para 96%. Sabe qual que é a média aqui no Brasil, o Natanael? 23%. Você vê o tanto que a gente tem que evoluir ainda no confinamento, que é uma grande sacada, né? Para terminar aí esse boi que a gente fala, padrão China, uma coisa muito boa. Coisa muito boa, porque ontem mesmo eu estava falando aqui com o executivo aqui da companhia, com o Thiago Bessa, e ele estava me dizendo que 86% do mercado comprador, mercado externo, comprador da carne brasileira, eles querem exatamente esse tal de boi padrão China, abaixo de 30 meses, carcaçudo, bem acabado, bem terminado, tá? Então fica orientação para você, pecuarista, que está nos acompanhando. E é claro, somente um confinamento, somente uma terminação intensiva a pasto é que vão proporcionar isso para a fazendeirada, né? E o rebanho australiano voltou a crescer, então, a partir do término daquela seca histórica, né, Natanael? Isso tá crescendo. Que bom. Desde 2019 ele vinha caindo. No ano passado as condições climáticas foram favoráveis já, e o rebanho cresceu 6%. As previsões para esse ano aqui agora, isso, 6%. Tá. As previsões para esse ano também são favoráveis. E a expectativa é que cresça algo parecido com esses 6%. E que vai chegar lá no final do ano algo em torno de 27,5 milhões de cabeças, o rebanho todo. Bacana. Um abraço para o Jair Camargo, tá te mandando um abraço de Goiás, pessoal de Brasília, pessoal do Mato Grosso, Tarcísio de Franca, o pessoal aqui, o Alexandre Maschieto,
Tá todo mundo acompanhando você no Brasil e no mundo. Um abraço para o Um Simeão, forte abraço. um abraço para o Simeão de Souza, tá acompanhando o Giro do Boi lá de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Para o Antônio Silva do Paraná, Zé Camilo de Salvador, o Vinícius Silva de Salto, São Paulo. O Vinícius está perguntando qual que é a raça bovina que mais predomina aí na Austrália. Você tem essa informação, ô Nathanael? Olha, é uma mistura, na verdade. Ah, As principais são a Brahma, que é um parente do Nelore. sei. O gado europeu também é bem comum, o Angus, o Hereford, o Cimental. Uma coisa que está acontecendo bastante é a cruza dessas raças, inclusive com o Wagyu. Wagyu já chegou por aí? O boi Sim, japonês? Wagyu. É, O Wagyu, ele é exatamente uma raça japonesa, a carne mais cara do é mundo. verdade. O Ah, Kobe beef. Kobe beef. Exatamente. Pois não. Diferente do Japão, que a produção é menor, mas eles atingem um nível de qualidade muito alto. É, A Austrália ela consegue produzir o Wagyu em escala, num nível de qualidade um pouco abaixo. Ah, por exemplo, a escala de marmoreio, ela vai de 0 a 12. sei. O Japão consegue atingir o 12. Aqui na Austrália a gente chega até 9. É um segmento que vem crescendo bastante. O, Como eu falei anteriormente, é uma outra forma de adicionar valor no produto daqui, pelo Bom, o gado ser caro, os custos de que coisa. produção e tudo mais, e também atender esses mercados exigentes que a Austrália trabalha. Coreia do Sul, Japão, Entendi. mercado americano também consome, China. Lembrando que vocês já estão num score razoável, né? Porque todo mundo sabe que o marmoreio do Wagyu é praticamente gordura, né? Se o Japão conseguiu o score 12 e vocês estão no score 9, já está de bom tamanho, né? É, Pelo menos a gente, é, a gente consegue chegar até o 9, mas a maioria ele vai estar em torno entre 6 e entendi. 7. Entendi, bacana. Então tá aí, pessoal, essas raças que a gente usa aqui no Brasil, como ele disse aí agora, Cimental, Brahman, Angus, Aberdeen, Red e o Black, e também o Hereford, e agora Wagyu, a gente também usa aqui no Brasil. Então não está muito longe aí Não é muito não é muito diferente, não. Um abraço pro Paulo Melo, lá de Estrela Velha, Rio Grande do Sul, Austrália. Opa, mandando um abraço para vocês aí na Austrália, meus amigos gaúchos aqui, ó. Para encerrar, você viu agora há pouco que o Nathanael, o pessoal estava falando sobre mercados que o Brasil está galgando, né? Por exemplo, Coreia do Sul, Japão. Esses países só compram de regiões produtoras de áreas livres de febre aftosa sem vacinação, coisa que a gente está almejando aqui no Brasil. Não sei se você sabe, mas essa semana o Ministério da Agricultura informou, Nathanael, que tem uma meta de eliminar definitivamente todas as vacinações obrigatórias aqui no Brasil dentro de 4 anos, até 2026, tá bom? Então daqui a pouco o pecuarista brasileiro vai poder já esperar e respirar novos ares, galgando esse tipo de mercado que a gente está de olho há muito tempo. Coreia do Sul, Japão e outros países que só compram carne de regiões, repito, que não vacinam contra a aftosa, né? Aliás, vocês estão com medo aí também, parece que houve focos de aftosa na Indonésia. E vocês, é claro, estão em alerta geral aí no país, né? A pecuária de vocês, Nathanael. Isso, é verdade. Está chegando mais perto. Bali, na Indonésia, é um dos principais destinos turísticos do australiano. E o pessoal pode trazer o vírus na sola do sapato, na roupa, Nossa, cuidado, o que torna ainda mais difícil. E um surto de febre aftosa aqui na Austrália seria bem complicado. Deus, qualquer lugar, Deus me livre. Deus que me perdoe. Aí as medidas assim que o governo vem tomando é uma restrição maior, uma fiscalização maior, principalmente nos aeroportos, e distribuir bastante informação, principalmente para esse pessoal que está viajando e para o público em geral. Tá bom.
a ideia, a ideia é conseguir impedir a entrada do vírus até que na Indonésia eles consigam vacinar o gado e controlar a situação por lá. É complicado, é difícil, é um risco, ainda não é. Aqui eles falam que chega a ser um risco de em torno de 20%. Eles deram um número para ele, mas assim, a mensagem que as autoridades estão passando é que ainda Entendi. não é necessário uma preocupação desnecessária, avantajada. Tome muito cuidado vocês aí na Austrália com essa doença, viu? Pelo amor de Deus, caiu um foco de aftosa na Uhum. Austrália, vai vir um caos de novo, aí despenca tudo de novo lá, essa retomada do É, crescimento da pecuária no país lá. Deus me livre sim. aparecer um foco, qualquer lugar do mundo, né? Deus me livre. Ô, Natanael, sei que você precisa descansar, rapaz, daqui a pouco você acordar para trabalhar. Obrigado por esse Amanhã. bate-papo, tá? Tá aí, ó, gente, de Ribeirão Pires para o mundo, né? O Natanael já está há 6 anos na Austrália, é um dos responsáveis em escoar com eficiência a produção dos pecuaristas australianos, assim como a gente bate papo, vira e mexe aqui no Giro do Boi com os originadores, né, da Friboi, que são responsáveis por escoar com eficiência a produção de carne do pecuarista brasileiro. Muito obrigado por esse bate-papo, apareça sempre trazendo novidades e notícias da pecuária aí da Oceania. Natanael, obrigado, boa noite para você. Obrigado, Mauro. Um bom dia para o pessoal aí e tô sempre à disposição. Precisando é só dar um toque. Maravilha, muito obrigado, forte abraço.